Bom, agora o Tony, é o Flamengo agora que vai tentar sair jogando ali, ó, com o William Arão Arão. tentou retribuir a gentileza. A diferença. E aí, Diego Alves apareceu. Salvou a pele do Arão, hein? O Tony Anderson também não pode perder um gol desses. É. De novo ele vai aparecer. O Tony Anderson recebe na entrada da área. Ele vai lá no alto pela esquerda. O Rony fez toda a jogada pela esquerda. Aí nesse momento, Bruno, já era o Rafinha substituído pelo João Lucas. O João Lucas entrou muito mal. Enorme dificuldade no combate ao Rony. Pelo lado esquerdo, o Atlético criava bastante. Bela jogada do Everton Ribeiro com o Arão. Ele bate e a bola vai pra fora. Agora o Arão aparecendo bem lá na frente com o Everton Ribeiro. Os jogadores do Atlético até pediram impedimento ali. A gente tá vendo. Agora o Tony Anderson cruza para o Marco Ruben, que cabeceia e ela vai por cima do gol. Marco Ruben, que havia passado a semana toda na Argentina, por conta do falecimento do pai, por isso perdeu vários treinos e virou reserva no jogo de hoje. E agora a jogada do segundo gol, o cruzamento do René e o Bruno Henrique com um toquinho de letra faz 2-0 para o Flamengo. Era um Flamengo que chegava muito pouco, quase não criava, mas quando a fase é boa e quando se tem talento também, né? Toque de calcanhar do Everton, um cruzamento perfeito do René. E do jeito que deu, o Bruno Henrique conseguiu pôr a bola para dentro do gol. Essa era a rodada, Bruno, em que o Flamengo corria muito risco de perder pontos e de ver os vice-líderes se aproximarem. Pois mesmo nessa rodada complicada, o Flamengo conseguiu abrir 2 pontos em relação ao vice-líder. Porque o Santos inicia a rodada como vice-líder, o Santos agora está a 10 pontos do Flamengo e o Palmeiras é quem manteve a distância dos 8. É só mais uma rodada para confirmar aquela impressão que eu e você já tínhamos, de que do jeito que vai, o título é questão de tempo. É, trocou o vice-líder, né? Agora é o Palmeiras com 50 pontos, mas o Flamengo abre agora 10 pontos em relação ao Santos, que até então era o vice-líder. Agora, quem que vai conseguir tirar ponto do Flamengo? Hoje era um jogo onde pontos poderiam ficar pelo caminho. A Arena da Baixada é sempre complicada, o Flamengo com muitos desfalques. E mesmo assim, o Flamengo até de maneira tranquila. É verdade que o Diego Alves apareceu bastante, como vocês falaram, mas o Flamengo passou por cima. É absurda a fase do Flamengo, chega ao 12º jogo sem sofrer derrota e cada vez mais consolidado, mesmo com os desfalques, perda do Gabigol e do Rodrigo Caio para a seleção, do Arrascaeta, jogadores fundamentais no esquema do Jorge Jesus. O Flamengo segue sobrando. A gente pode falar sobrando porque jogar na Arena da Baixada é muito difícil. O Atlético tem mais de 70% de aproveitamento lá. E esse, se a gente fosse pensar friamente, seria o jogo para o Jorge Jesus dar uma segurada, poupar certos jogadores, né? Porque uma derrota, ou até um tropeço, um empate na Arena não seria nada anormal, pensando que o Flamengo também tem um jogo no meio de semana e sai de Curitiba direto para Fortaleza. Então não seria nada absurdo se o Jorge Jesus resolvesse poupar. Mas acho que a abordagem dele com o Campeonato Brasileiro, essa prioridade absoluta que ele dá, cria uma nova forma de olhar para o Brasileirão. Agora os técnicos serão obrigados a dar uma prioridade diferente para o brasileiro. E acho que a gente já pode colocar mais um milagre na conta do Jesus, né? A vitória na Arena da Baixada, nessas circunstâncias. É milagre, Breler? Sim, dá para... Um milagre, né? Pela brincadeira, para não perder o trocadilho, né? Com o Jesus. Sei. Mas mais um trunfo para a conta dele. São vários já, se a gente contar. Primeiro, conseguiu fazer o Arão voltar a ser um jogador muito participativo e um jogador confiável, né? Apesar do erro na saída de bola em que foi salvo pelo Diego Alves, jogador que tem tido uma regularidade muito interessante. Diego Alves também subiu de produção, retomou aquele nível de antes da lesão, jogador que também... A defesa que a gente viu hoje no lance do Tony Anderson, né, na falha, é se o Flamengo conseguir concretizar essa campanha com o título, quando forem mostrar os melhores momentos, essa defesa vai estar lá, porque foi decisiva para a vitória do Flamengo. E hoje, ele também, na conta de milagres, entra o Lucas Silva, que foi uma sacada dele, ele até justificou, dizendo que pelo gramado, né, que ele havia sofrido lá na estreia dele pelo Flamengo, né, a grama sintética da Arena da Baixada, ele pensava no Lucas Silva para dar velocidade e fazer a recomposição rápida ali pelo lado direito. E um jogador que é muito contestado, teve pouco espaço no Flamengo, e as poucas oportunidades que teve não aproveitou muito bem, mas hoje foi
cumpriu muito bem a função pelo lado direito, não deixou a desejar e saiu até extenuado. O Renier, que vai se apresentar à seleção sub-17 amanhã, ficou no banco, mas aí é uma opção também. Ele já ganha o Lucas Silva, que é um jogador que vai poder ser utilizado e com confiança. Então, o Jesus está numa fase em que tudo que ele faz dá certo. E hoje, mais uma vez, mesmo sofrendo uma pressão grande do Atlético, em vários momentos ele conseguiu inverter a posse e fazer um jogo equilibrado na arena. Então, apesar desse mando forte do Atlético em casa, o Flamengo conseguiu dividir muito bem esse protagonismo. Foi um jogo equilibrado. E outro que vale fazer a menção também, o René, que deu assistência para o Bruno Henrique. Alguns torcedores do Flamengo ainda têm uma bronca injustificável com ele, mas tem dado conta do recado para substituir. Quando tem o Felipe Luiz ali, quando o cara olha o Felipe Luiz, ele está muito acima. Mas essa bronca não é para ter bronca com o René. Não, e ele está dando conta do recado. E mesmo antes de perder a posição, que seria natural para o Felipe Luiz, ele já estava indo muito bem, muito seguro. Então, acho que hoje é uma atuação para premiar o coletivo do Flamengo, porque mesmo com desfalques, consegue manter um nível alto de atuação. E a gente normalmente fala, né, Nicola, cada hora é um do Flamengo. É o Bruno Henrique, é o Everton Ribeiro, aí tem o jogo do Gabigol, tem o jogo do Arrascaeta. Hoje, claro, tem os 2 gols do Bruno Henrique, mas tem uma atuação do Diego Alves que foi bastante importante para a vitória. O Bruno fazendo muito mais do que só a função do ponta direita ou ponta esquerda, né? Desde que o Gabigol se mandou para a seleção brasileira, o Bruno ocupou essa função de 9 muito bem, embora também jogue em alguns momentos da partida aberto, dando velocidade pelo lado do campo. E o Diego Alves era um cara que, quando foi contratado, quando ele vem para o Flamengo, ele deixa a Espanha, o Valência, ele vem para jogar pela seleção brasileira. Ele tinha colocado na cabeça que no Valência ele não teria essa chance, por mais que pegasse pênaltis, por mais que tivesse todo o cartaz, e ele vem para o Flamengo com essa ideia, para jogar a Copa do Mundo. Não passou nem perto disso, mas vivendo altos e baixos, conseguiu, nesse momento, nessa temporada, viver um 2019 de bastante segurança. Então foi uma baita partida dos dois, do Bruno Henrique lá na frente e do Diego Alves atrás. Você perguntou quando é que o Flamengo vai tropeçar, né? Quando é que o Flamengo vai ter... Olha aqui, próximo jogo, como o Breyer falou, em Fortaleza. Depois ele recebe o Fluminense. Aí ele faz um jogo contra o Grêmio. Depois ele joga em casa com o CSA, joga fora com o Goiás, joga em casa com o Corinthians, joga no Rio com o Botafogo. Não é difícil a tabela, não. Joga em casa com o Bahia, joga fora com o Grêmio. Acho que o Fluminense é um time que pode complicar para o Flamengo se mantiver a estrutura que o Marcão deu, porque a prioridade dele é não desprezar o legado do Fernando Diniz, é fazer o Fluminense voltar a tentar bater de frente com times de poderio financeiro maior como o Flamengo. E o Fluminense, com o Diniz, conseguiu dificultar para o Flamengo em outro tempo, de Abel Braga, né? E aí o Flamengo mudou completamente, mas é um time que, pela rivalidade existe um abismo técnico entre os dois elencos, mas pela rivalidade, e se o Marcão mantiver essa ideia de não jogar recuado contra qualquer time, talvez tenha uma chance. Eu tô olhando a tabela toda aqui. Aí, sabe quando tem a tabela assim, você vai rolando? Até onde vai, o Flamengo é favorito. Então esse Grêmio, em todos os jogos. Grêmio em casa ou fora, esse Grêmio lá na frente. É no Sul, mas pra mim o Flamengo é favorito. Não, favorito não é, mas... Pra mim o Flamengo jogando contra o Palmeiras em São Paulo é favorito. Não, também não acho, não. Eu acho. Mas eu acho que o empate pode ser favorito. O resultado mais normal seria talvez o empate no Sul e no... Mas pra mim, pelo que o Flamengo tá jogando e pelo que os outros não estão jogando, o Flamengo é favorito. Mas o jogo do Grêmio tá longe, né, Bruno? Não tá? Não, tá. É só no dia... Peraí, deixa eu voltar agora tudo aqui. É só no dia 16 de novembro. Mas tem uma coisa curiosa. A tabela... Mas pra mim, hoje, o Flamengo jogando onde for, ele é favorito. Acho a tabela bem confortável. Eu não vejo, por exemplo, o Fluminense capaz de incomodar. Mas pro próximo jogo contra o Fortaleza, talvez os desfalques pesem bastante. Por exemplo, o Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo hoje. O Everton Ribeiro tomou o 3º cartão amarelo hoje. Sei. O Rafinha teve um traumatismo craniano. A gente foi levado para o hospital, inclusive. A gente tá consciente e tal, mas tá sob cuidados médicos. Felipe Luiz é problema, tem sido um problema. O Arrascaeta é outro problema. Imagino que Gabigol e Rodrigo Caio voltem a tempo da seleção. A seleção jogou hoje para amanhã em Singapura. Quarta-feira. Joga só na quarta-feira. Podem chegar cansados, mas vão ser peças importantes. Mas ainda assim você não tem Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. 3 daquele quarteto mágico. Aí provavelmente o Rafinha também. O Rafinha, que é outra baixa. Talvez o Felipe Luiz. Então, vai ser um teste. Fosse o Flamengo completo para jogar contra o Fortaleza, para mim seria bem favorito. Desse Flamengo cheio de problemas, talvez
possa nos fazer assistir a um jogo mais equilibrado. Mas, repito, a rodada era uma rodada para o Flamengo perder pontos. Para que os vice-líderes se aproximassem. Não aconteceu. Ele tem essa margem agora, com 8 pontos. Não tem? São 8 pontos para o Palmeiras, são 9, né? Porque o Palmeiras são 9, porque por causa daquele critério de vitórias. Sim. O Flamengo tem 4 vitórias a mais do que o Palmeiras. E o problema agora não é nem qual adversário vai bater o Flamengo na luta pelo título, né? Pensando com a cabeça dos adversários. É que o Flamengo tem uma gordura enorme, levando-se em conta o nível de jogo que tem apresentado. E para mim, essa é a chave da questão. O Flamengo pode tropeçar uma rodada e não há nenhum indício de que vai sentir, vai perder jogos em sequência. Porque pode acontecer, sim, de um time igualar o jogo e apresentar dificuldade para o Flamengo, mas não de forma perene, né? E com uma sequência de derrotas para o Flamengo daqui para frente, eu acho inimaginável. E a gente, analisando, né, esse jogo contra o Atlético Paranaense, é óbvio que o primeiro gol do Flamengo sai de um erro, mas não é um acidente. Ali a gente já havia visto a postura do Flamengo de tentar neutralizar essa saída de bola do Atlético, marcando e subindo. Porque a partir do momento em que você sobe daquela forma a marcação, com 4 jogadores dentro da área, pega aquela imagem você corre riscos. Você tem 4 jogadores do Flamengo e 3 do Atlético Paranaense, sendo que um deles é o goleiro. Então, se a bola consegue sair ali... Não é por acaso. Se o Wellington consegue dar a vazão na primeira bola, o Flamengo fica em desvantagem numérica e a gente sabe da velocidade do Atlético nessa bola espetada. Então, o Flamengo assumiu esse risco e também confiou na capacidade dos seus jogadores para roubar essa bola. Mas aí, acho que falta, do outro lado, a capacidade de enxergar isso. Olha só, tem 4 jogadores do Flamengo aqui, eu não vou tocar de novo pro Wellington, porque o Arão já quase me surpreendeu. Então eu já vou lançar essa bola rápido lá. Mas aí vai dar... É saber ali, é saber entender o que o jogo pede. E um equilíbrio também. Mas claro, isso daí. Vai de um respeito também à identidade de jogo do Atlético. Claro, não estou falando que está errado jogar dessa forma. Lógico. Mas é assim, entendeu? Olha, tentamos uma vez, tem 4 jogadores aqui dentro da área. O Arão, que é o único volante, tudo bem, tem o Lucas ali, mas o volante está aqui na minha meia-lua. Então, peraí, vamos aproveitar e sair rápido e já quebrar essa linha? Mas eu acho que essa é a fórmula para tentar se fazer frente ao Flamengo. Porque se você adotar um estilo conservador, o Flamengo vai passar por cima. E o Atlético teve momentos ali que, com construção e pressionando o Flamengo, a gente pensar, opa, o Atlético vai empatar e pode até conseguir a virada. Mas agora, adversário que não tenta construir, que não tenta arriscar contra o Flamengo, está fadado à derrota. E acho que o Atlético tentou arriscar, mesmo sabendo que poderia errar e que o Flamengo estava subindo essa marcação, por entender que essa era a única forma de ter chance. E o Atlético também estava desfalcado. Então, esses riscos são naturais do futebol. Eu até valorizo o Thiago Nunes por jogar dessa maneira e também por não deixar de lado o que o Diniz havia feito no ano passado, porque acredito que e dessa forma o Atlético ganhou vários jogos. Não, sim, mas em determinado momento você falha uma vez, você percebe que tem 4 jogadores dentro da sua área, vamos buscar uma alternativa? Vamos aproveitar que não tem um volante ali, vamos lançar uma bola ali pro Tony Anderson, pro Rony. Posiciona o Rony bem aberto por um dos lados do campo e treina essa possibilidade ao longo da semana para que o Léo quebre. Porque, Nicola, o Atlético não pode dizer que foi surpreendido em ver o Flamengo assim. O Flamengo fez isso com o Grêmio. E era natural que fizesse também com o Atlético. Claro. O Jesus é dos caras mais bitolados no futebol no país. O que eu quero dizer com bitolado? Um dos caras que mais estudam. Então o cara deve ter passado a semana inteira estudando a forma de jogar do Atlético Paranaense. E constatou, nesse avanço de linhas, nessa marcação-pressão, a possibilidade de conseguir um gol como esse. Então é muito mérito do treinador, do português, que está vivendo uma fase espetacular à frente do Flamengo. Já eu vou ler as mensagens que estão chegando aqui no Futebol na Veia, que tem um monte. Mas antes eu tenho uma pergunta para o pessoal está falando da arbitragem e tal. A gente já vai falar, tá? O pênalti para o Flamengo é importante, hein? Renata tem uma informação importante. Foi pênalti, Nicola? Assim, eu achava também. Eu achei... Não acho mais. Eu acho que foi pênalti. No primeiro momento eu achei que foi pênalti, mas há ali a possibilidade também do Lucas ter forçado um pisão. Mas a gente precisa ver melhor. De qualquer forma, eu acho que hoje quebra aquela ideia de que o Flamengo é favorecido pelo VAR.
definitivamente. Porque se assim fosse, o VAR não chamaria e se omitiria. Se houvesse a tal teoria da conspiração que o Pérez, presidente do Santos, jogou no ventilador, esse lance jamais seria revisto. Então, pelo menos pro Flamengo, né, para deixar claro que o VAR, quando há erros, é por incompetência e por mau uso e por uma infinidade de motivos que a gente já conhece e é estrutural do futebol brasileiro e não algo clubístico para favorecer A ou B, pelo menos desfaz esse argumento oportunista de quem tenta desmerecer a campanha do Flamengo. Já a Renata chega aqui com esse lance para tentar explicar para a gente por que então o pênalti foi anulado. Agora, Breiler, a pergunta é para você. Semana passada, você lembra, né, Nicola? Depois do empate do Palmeiras e do Galo, a gente tinha 10. A gente colocou quantas, Nicola? 9-1. E o Breiler colocou 6. 6-4. Você vai colocar... Dá mais ficha hoje, Breiler. Sou conservador nesse aspecto. 7-3. 7-3. Mas por que ser conservador com essa bola que o Flamengo está jogando? Mas vamos entender. 7 fichas para o Flamengo, as outras 3 vão para quem? Mas 2 para o Palmeiras e umazinha para o Santos. Uma para o Santos, 10 pontos atrás. Onde está o conservadorismo vendo que o Flamengo joga? E o que os outros não jogam? E a diferença de pontos na tabela? Não, vendo tudo. Para mim, o Flamengo é super favorito para vencer pelo jogo que tem feito, pela gordura que acumulou. Mas, na minha ideia utópica, acredito que o Palmeiras, pelo elenco que tem, se o Mano Menezes, enfim, conseguir cumprir a sua promessa, que até agora não... Até nos primeiros jogos a gente viu um indício de tentar fazer o Palmeiras jogar mais com a bola, pode fazer frente e o Santos também pela Mas capacidade. Mas vão tirar essa diferença de pontos? Vamos pensar o seguinte, faltam 13 jogos, certo? Vamos imaginar que o Palmeiras baixou a academia. Tá. Vença os 13 jogos. Tá. O Flamengo vai perder 4? Não. Bom, tem variáveis, desfalques, pode perder jogadores. Vamos imaginar que o Palmeiras vença 13 jogos. Não vai, não. O Palmeiras venceu 13 jogos. Da agora até o final do campeonato. Tá? Nem o time do Filipão, que não perdia pra ninguém, conseguiu... Você conseguiu vencer 13 seguidas, Nicola? Não lembro, mas acho que não. Porque tinha empate no meio, né? Se não me engano. O Flamengo vai perder 4? E assim... Não acho não. A opção do Jesus, e que eu apoio, acho que tem sido muito produtiva, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, de privilegiar o campeonato nacional, pode expor alguns jogadores a risco. O Gabigol, essa convocação foi até providencial, porque descansou. Jogou alguns minutos pela seleção. Então, acho que nesse aspecto o Flamengo conseguiu preservar de forma... E o Flamengo venceu os jogos Sim, conseguiu suportar o desfalque. Mas é uma forma de jogo que expõe jogadores ao desgaste físico. Então não dá para questionar. E o Palmeiras, imagine o Palmeiras com a filosofia do Atlético, de arriscar, de sair ali tocando bola, e tem jogadores para fazer isso. Felipe Melo, por exemplo, é mais jogador de saída de bola que o Wellington. É um jogador que consegue transpor essa primeira linha de marcação do adversário. A partir do momento que o Palmeiras clareia a jogada, tem Scarpa, tem Dudu na velocidade, William, Luiz Adriano voltando. Então é um time que poderia fazer frente. Hoje não faz. Ele tem esses jogadores, ele só não tem o técnico. Sim, o Mano ainda não. E talvez eu acho que o Mano nem seja capaz de cumprir o que prometeu. Então, ou ele nem acredite de verdade nessa filosofia. Então fica, de fato, a incógnita, mas ainda dou o campeonato como aberto nessa esperança, nessa utopia de ver o Palmeiras. No Santos, eu confio, porque a gente sabe como o São Paulo joga, mas o elenco é curto e com desfalques hoje a gente fica visível a incapacidade além de dar as 10 fichas para o Flamengo, eu apostaria que o número de pontos de diferença entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo e Santos vai ser superior aos 8 pontos para o Palmeiras e os 10 para o Santos. Se tivesse que apostar, apostaria. A minha grande... Mais provável hoje que essa diferença aumente do que diminua. 14, 13, 12, do que diminua. Não é só uma questão de tabela, é uma questão de desempenho. Claro. O Palmeiras e o Santos tivessem jogado hoje contra o Atlético Paranaense, com o número de saltos que o Flamengo tem, é bem possível que tivessem voltado com derrota. O Santos voltou com um empate contra o Internacional e só não perdeu por conta de gols anulados. O Palmeiras
Teve alguma... Eu até gostei do segundo tempo. Ô, Nicola, o Flamengo quando joga mal, quando o Flamengo vai mal, ele ganha. Ele fez um muito bom primeiro tempo contra a Chapecoense. Sim. Foi mal no segundo, ganhou. O Cruzeiro também não foi um... Contra o Atlético Paranaense não foi a melhor partida do campeonato e ganhou. Por isso, assim, vamos imaginar, é o que eu falei, o Palmeiras pode vencer 13. Eu acho muito difícil o Flamengo perder 4. Então, mas hoje, apesar da pressão que sofreu, do Diego Alves ter sido um dos grandes nomes... Eu não achei que jogou mal. Acho que longe disso. Até É que tem mérito do outro lado. Sim, tô com você. Você fazer 2-0 na Arena precisa de um nível de jogo muito alto e acho que o Flamengo apresentou ao equilibrar. Então vamos por 8 fichas de 2. Então, não... 9-1, vai. Calma. Vai, Breler. Vai, Breler, vamos, vai. Breler. Eu já coloquei minha fichinha. É domingo, Breler. É domingo, Breler. Vai dar uma ficha pro Santos que está 10 pontos atrás. Você lembra do meu argumento na semana passada que era de... Não vou dar porque o Flamengo não tem titular, reservas pedindo passagem no time titular. Sim. Agora já tem. Tá. Aí justifica... Então dá 8-2, vai. 7-3. Não. 7-3. Dou uma fichinha pro Santos de... Não consegui. Tá difícil, hein, Breler? Ô, Nicola, tá semana difícil. Que vem, se tiver 10... Bom, a gente vai ter mais ficha que ele no final do campeonato, Exatamente. Nicola. É o que interessa pra gente. Eu guardo as minhas 10, você guarda as suas 10 e ele vai ficar com 7. Vamos ver quantas fichas os fãs de esportes estão dando aqui também. O Paulo Afonso falou, olha, segundo os matemáticos só faltam 6 vitórias. De 13, 6? 6. Ele vai fazer 18 pontos, tem 50 aí. Ele tem 58. Quanto é 58 mais 16? Faz aí, Breler. 64 ou 74, é isso? Não sei, peraí, vamos fazer. Matemática nunca foi o nosso for. Ele tem 58, né, Bruno? É isso? 74. 58 é isso, mais 74. 18, mais 16, você falou? 74. 74. Então, 74. Nunca na história do futebol, do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nesse formato, o vice-campeão teve mais do que 72 pontos. Então, a regrinha básica, se você quer ser campeão, faça 73. É até provável que nesse ano o vice-campeão supere essa marca dos 73. Mas é bem possível também que o Flamengo, como campeão, supere até a maior pontuação da história de um campeão. Eu falei na semana passada. Agora, se eu não convencer o Breler agora... Calma. Eu vou embora, Nicola. Eu vou embora. Agora vai. Você deixa eu ir embora? Vocês estão querendo levar mais uma ficha minha. Se ele não colocar mais uma ficha agora, eu juro que eu vou embora. Boa estatística? 538. Tá. É o site que acerta tudo. Tudo, Breler. Os caras acertam eleição, acerta economia. Alegria dos apostadores. Algoritmo, acerta o conclave, acerta tudo. Algoritmos. O Flamengo hoje tem 94% de chance. Agora ele muda. 94% contra 4% do Palmeiras e 1% do Santos. Se você não colocar mais uma ficha agora, eu vou embora. Não, minha proporção tá boa. É que eu também vou, se você for eu também vou. Vamos deixar ele sozinho aí, Nicola. Ei, não faz. Tchau, Breler. Vai tocar sozinho o programa? Melhor não. Deixa o torcedor... 94, Breler. O torcedor rubro-negro não vai gostar... O Santos? Torcedor rubro-negro não vai gostar de vocês cravando o Flamengo campeão, assim. Tá todo mundo lá com o discurso de pé no chão, a gente não pode se preocupar com o torcedor também, né? É assim, Breler, é muita diferença técnica, é muita diferença em desempenho, é muita diferença na tabela de classificação. É assim... E sabe o que é o mais legal de tudo, Breler? A forma como o Jesus encara o Campeonato Brasileiro. Isso. Porque vários outros treinadores... Nessa circunstância, já estariam poupando, já estariam priorizando Libertadores. O Fulano Silva falou assim, o Breler, ele não é conservador. Na verdade, ele só opina de forma neutra, ao contrário de nós dois. Tá. Teve um fã de esportes que falou aqui, ó. Teve um fã de esportes, eu vou ler o nome dele aqui, ó. E conservador só... O Oswaldo mandou aqui. Bruno, Bruno, você nem disfarça. Tem uma camisa do Flamengo embaixo da sua camisa. Eu também sou fã. Não tem uma camisa do Flamengo, meu amigo. É só você olhar a tabela do campeonato, olhar o que o Palmeiras está jogando, o que o Santos está jogando e o que o Flamengo está então jogando. Agora você é rubro-negro, é isso? Cada uma. Entendeu? No Rio eu sou rubro-negro. No Rio eu sou. É o seguinte, olha a tabela, gente. Mas eu tô sendo mais rubro-negro que vocês dois ao defender cautela, sem oba-oba, mas... Sim, o torcedor... Exato, Breler. O torcedor rubro-negro tá nessa. Sim. A gente não, calma, tem um campeonato. E o Flamengo mas assim, também. Pra mim, eu tô avaliando o que eu tô vendo em campo. Não, mas você lembra que essa conversa surgiu no ano passado com o Palmeiras também? Quando o Palmeiras abriu 8, a gente falava, já é campeão. E o Corinthians também, de 2017... Abriu 8, não tem mais. E o Corinthians até chegou a dar uma sopa. Mas não teve nenhum dos dois, né? Não teve, então. Não teve. É muito difícil, de fato, que isso aconteça. Então
E vou te falar outra coisa, É preciso acontecer o imponderável com o Flamengo e também com Palmeiras e Santos. O Flamengo é melhor do que os dois que você lembrou, que os dois últimos campeões. Sim. Esse Flamengo de hoje, ele se aproxima daquilo, não só de beleza, de plástica, mas de jogo. Ele é melhor do que os outros dois. Ele é melhor que o Palmeiras campeão no ano passado. Porque assim, o Nicola, além dele ter, claro, essa eficiência, a gente tá brincando aqui, essa questão de ficha, de probabilidade, não tá brincando, é o número mesmo que tá lá no algoritmo, tá? Mas aí é o seguinte, quando você olha pro time do Flamengo jogar, existe a questão tática da equipe, basta ver o que o Flamengo jogava com o Abel, que joga com o Jesus, praticamente com os mesmos caras, né? E, claro, essa questão de ter toda hora um protagonista. O Gabigol não tá, o Bruno Henrique salvou nos 2 jogos. Ou o Diego Alves que aparece, ou o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta. A gente vai ouvir o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, que começa a falar agora e a gente acompanha. Vamos lá. Já sabíamos que o jogo ia ser difícil. O jogo aqui na Baixada normalmente é um jogo difícil, pela qualidade da equipa do Atlético, pelas condições, neste caso do sintético, que faz com que a bola ande sempre mais aos saltos, mais dividida, um jogo completamente diferente, mais agressivo. Nós já vínhamos preparados para isso tudo, não é? Vínhamos preparados para reconhecer e se tivermos que sofrer o valor do adversário. Nós vínhamos preparados, era para jogar contra 2 equipas. Nós vínhamos preparados para jogar contra o VAR, isso não vínhamos. Vínhamos preparados para jogar contra o Atlético. Esta decisão hoje do VAR aqui da grande penalidade, para não falar da do Vitinho, mas desta grande penalidade, quem toma estas decisões, quem incuta o árbitro em erro, esta gente tem que ser penalizada. Não pode, tomou uma decisão e agora domingo está no outro campo a fazer outras asneiras. Não pode. As pessoas não têm capacidade, não podem. E, portanto, este senhor, que eu nem sei quem foi, tomou esta decisão do VAR, não pode mais andar no VAR. Tem que ir para casa, de férias. Vá de férias. Que é para não detropar e para não prejudicar o árbitro. Porque o árbitro tomou uma decisão certa, depois acabou por ser influenciado pelo VAR, não é? E portanto não pode passar impune estas decisões. Não é o jogo do Flamengo, é outros jogos. Quando um VAR não tem capacidade para analisar com todas as ferramentas à frente dele, não pode. Não pode, tem que ir embora. Não sabe, não tem capacidade para andar aqui nisto. É como em todas as profissões, isto é para os melhores. Quanto ao jogo, não é? Ganhámos justamente. Ganhámos porque na primeira parte fomos sempre melhor e não entramos muito bem no jogo os primeiros 10 minutos. Tivemos ali alguma dificuldade de equilíbrio no corredor central da equipa do Atlético. Depois corrigimos, começámos a jogar dentro daquilo que é o habitual da equipa, tendo muitas baixas, como vocês sabem. Mas a equipa é uma equipa com alma, é uma equipa com coração, é uma equipa que, quando não pode jogar tão bem tecnicamente, supera-se na competitividade, e hoje foi fundamental isso para podermos ter alcançado aqui uma vitória que não deixa dúvida a ninguém. Mister, aqui no meio canal Gustavo Henrique dando choque, você falou muito bem sobre o VAR, mas se esqueceu também de comentar sobre os cartões do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. Do Everton, uma disputa com um jogador de quase 1,90 m e ele toma o primeiro tronco. Qual o tamanho do prejuízo que o Flamengo vai ter, perdendo 2 jogadores, ainda mais com essa situação do Rafinha e com o desgaste da viagem do Gabigol e do Rodrigo? Exatamente. Neste momento, a equipa do Flamengo está na frente deste campeonato, porque até hoje, daqui para a frente não sei, mas até hoje tem sido melhor. Tem sido uma equipa com muita superação, tem sido uma equipa muito, muito ligada uns aos outros, com tudo o que nos está a acontecer. O quinto, é a quinta operação que vai haver esta época na equipa do Flamengo, com esta fratura do Rafinha na face. Arrascaeta, Vitinho, Diego, Rafa, está-me a faltar um, já são 5, não é? Isto
parece que é casual, podemos pensar que são muitos, passa a não ser casual. Passa a ser a forma como os nossos adversários entram dentro dos jogadores do Flamengo. Um é casual. 2, pode ser, aconteceu. 5, com fraturas. E não é fraturas, às vezes o jogador tem uma fratura sozinho, do ligamento. Não, contacto. Contacto dentro dos jogadores do Flamengo. Isto é que os árbitros têm que analisar e têm que perceber o que é que está aqui a acontecer. Mas com maior ou menor dificuldade nós vamos continuar na nossa luta. Como disse bem, 2 cartões amarelos. O cartão amarelo ao Everton no fundo, na lateral, ao pé da bandeirola de escanteio. Escanteio. Uma falta normal, cartão amarelo, mas jogada que não há perigo nenhum, nem para o Flamengo, neste caso nem para o Atlético de Madrid. Tem uma decisão, cartão amarelo. É muita coincidência. É muita coincidência junta o que estão a fazer ao Flamengo. Mas a gente continua na luta e temos mais 13 finais para conquistar. Mister, boa noite. Parabéns pela vitória. Thiago, do Globoesporte.com. Queria duas perguntas. Primeiro, sobre o Lucas Silva, que foi uma surpresa sua na escalação. Você citou até antes da transmissão, ele tinha mais características para o gramado, esse tipo de gramado. Ele te entregou o que você esperava dele? E até uma pergunta, você voltou ao palco da sua estreia aqui no Flamengo. Passou um filme na cabeça? Passou o quê? Desculpa. Um filme na cabeça? Um filme. Sim, o filme estava cá, no primeiro jogo. Senti que este foi um dos jogos, desde que eu estou no Flamengo, não este, o meu primeiro jogo aqui, na Baixada, o mais difíceis que eu tive como treinador do Flamengo, e portanto esse filme estava na minha cabeça, como é que nós hoje podíamos não sofrer tanto e dar a volta a esta equipa. Foi isso que fizemos, jogámos quando tivemos que jogar na raça, na luta, na competitividade como eles jogam, jogámos. Quando tivemos que, por alguma qualidade técnica e tática, também conseguimos fazer melhor que a equipa do Atlético. Fizemos 2 golos, não sei se a grande penalidade, para mim são 2 grandes penalidades, não é? Porque a do Divino também é grande penalidade, mas pronto. Não sabíamos se poderia ser golo ou não, mas para justificar um pouco a pergunta em relação ao Lucas Silva, o Lucas Silva, o tempo que jogou, foi o criador da grande penalidade, fez uma grande assistência para o Vitinha, uma das grandes oportunidades da primeira parte é também um cruzamento do Lucas Silva. Portanto, só esses 2 lances justifica a minha aposta nele, num jovem, mais um jovem da base do Flamengo, não é? E, portanto, como foi hoje lançado também, já não é a primeira vez, o João Lucas, na posição do Rafinha, e, portanto, vamos nos moldando com os jogadores que temos, e pronto, e vamos esperar o regresso do Caio e do Gabigol da seleção. Vamos esperar o regresso da seleção, para não dizer mais nada. Mister, Flávio Vinick, do Fox Sports, queria que você falasse o tabu que foi quebrado aqui hoje. O Flamengo nunca tinha vencido pelo Campeonato Brasileiro o Atlético, aqui na Arena, construída desde 99. Em Curitiba, a última vitória foi lá na década de 70. Só conseguimos vencer pela Sul-Americana em 2011, quando o Atlético jogou com os reservas. É mais um feito que você consegue, esse time do Flamengo, que você consegue nessa temporada. Isso é um sinal que jogar aqui sempre foi difícil. Vocês sabem melhor isso que eu só estou aqui há 4 meses. Mas isso são dados históricos que demonstram a dificuldade do que é ganhar aqui, não é? Felizmente foi comigo, foi cobrado esse tabu, mas não representa mais que 3 pontos. É uma vitória importante para a nossa caminhada, ter ganho hoje aqui, mas nem tudo foi perfeito neste jogo, não é?
Ficámos sem 3 jogadores para o próximo jogo, né? Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Rafinha. E portanto, como eu estava a dizer, nem tudo foi perfeito neste jogo. E o elenco, não é? O elenco que nós temos, vamos ter que nos agarrar todos uns aos outros como temos feito, são todos importantes. E isso hoje foi demonstrado e justificado aqui com os jogadores que tiveram que entrar para o jogo, 3 jogadores da base, não tanto, mas Tua, João Lucas e o Lucas Silva, não é? 3 meninos da base. E é isso, tentar metê-los, estes jogadores, numa competição que é decisiva, não é fácil, não é fácil nós termos que arriscar e sem saber muito bem o que é que pode acontecer, porque é a primeira vez ou a segunda vez que estamos a lançar jogadores, mas eles têm dado respostas muito positivas, também estão muito confiantes e isso é muito bom para o grupo. Eduardo de Menezes, da ESPN Brasil. Eu gostaria de saber qual avaliação você faz da atuação do Bruno Henrique, que hoje fez 2 gols, e do Flamengo em campo, né? Eu tenho notado que você tem destacado muito a superação, mas a parte tática. Qual foi o mérito para ganhar hoje? O mérito do Flamengo, neste momento, é uma equipa que tem muito prazer pelo aquilo que joga e pelo aquilo que faz. É uma equipa que tem uma qualidade muito boa quando tem posse de bola. Hoje não jogou tão bem como jogou no último jogo, também é normal neste sintético, apesar de ser um bom sintético, a bola anda sempre aos saltos, sempre a pinchar, como nós dizemos, não sei se vocês também dizem isso, pinchar, a bola anda sempre aos saltos. Isso faz com que o jogo seja mais lento, não seja tão rápido, mais contacto, e portanto tira qualidade técnica ao jogo. E hoje o Flamengo, sabendo que o jogo proporcionava uma forma de jogar diferente, adaptou-se a ele e conseguiu fazer 2 gols, podia ter feito mais. É verdade que o Atlético também tem uma grande oportunidade na perca da equipa na entrada da área, com uma grande defesa do Diego. E pronto, e tudo isso facilitou com que a equipa marcasse primeiro e depois controlasse um pouco também o resultado. Já não é fácil marcar gols ao Flamengo. E isso tem sido também uma característica muito boa, porque a equipa vem vindo a melhorar no aspecto defensivo, ou seja, no momento de jogo da equipa, quando não tem bola, ela está muito forte, e isso também tem sido um equilíbrio muito grande da equipa. Boa noite, mister. Tranquilo, amigo? Tranquilo? Podemos estar tranquilos? Podemos? Segue. Que deve ser parte da secretária. Boa noite, mister. Parabéns pela vitória. Roberto Cioli, da Antena Esportiva Web Rádio. Nas últimas semanas, os presidentes dos 2 principais concorrentes ao Flamengo na busca pelo título brasileiro deram declarações dizendo que o VAR está favorecendo o Flamengo no campeonato. Você se preocupa com a possibilidade desse tipo de narrativa interferir nas arbitragens e prejudicar o Flamengo nas partidas? Eu já tive a oportunidade de dizer isto, eu sou um defensor do VAR. Sempre fui. Portugal foi o 2º país do mundo a lançar o VAR no futebol. Primeiro a Holanda, segundo Portugal. E portanto, sempre fui um defensor do VAR e acho que o VAR vem para ajudar o futebol. O protocolo do VAR é que tem que ser melhorado, tem que ser alterado. Este ano não, porque os campeonatos em todo o mundo, não é? Estão a decorrer, mas para o ano a UEFA, a FIFA, quem tiver responsabilidade tem que fazer, na minha opinião, reuniões e convocar os treinadores para darem a sua opinião daquilo que o VAR tem que mudar no seu protocolo. E o VAR tem que mudar no protocolo para valorizar o futebol, para vir para ajudar o futebol. Porque assim está a ser muito confuso. Está a ser muito confuso e as decisões estão sempre
neste momento, o VAR é que parece que arbitra o jogo. Não é? Então a gente manda o árbitro para casa, vai para casa. O VAR está aqui a ver o jogo e ele diz qual é a falta, se foi falta, se foi fora de jogo. Não é preciso árbitro. O VAR arbitra o jogo. E o VAR não veio para isso. O VAR veio para melhorar as decisões do árbitro. O VAR veio para ajudar as decisões do árbitro. O VAR não vem para decidir. Quem tem que decidir é o árbitro. Mas há muito VAR como hoje que confunde o árbitro e prejudica o árbitro. E, portanto, isso nunca vai ser um problema de mudar o protocolo, porque isso vai ser a qualidade de quem está no momento a decidir, neste caso, os jogos. E, portanto, esta é a minha opinião. O resto, em relação ao VAR, toda a pressão que estão a fazer por fora para o Flamengo, deixo isso à responsabilidade dos dirigentes do Flamengo, que é compete a eles, a mim não me compete. Obrigado. Já que o JJ, o Mister, encerrou a entrevista coletiva falando de VAR, vou chamar a Renata Ruel, que vai mostrar pra gente o que aconteceu então no pênalti que foi dado e depois anulado na Arena da Baixada. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, Bruno, Nicola, Breiler, fã de esporte. Jorge Jesus falou bastante do VAR, né? E tá bravo, hein, Renata? Está bravo, reclamou bastante também, né? Mas eu concordo com ele num ponto. Se é para deixar o VAR, o árbitro que fica em casa, né? Se o VAR quiser tomar conta do jogo... Que, aliás, é, na minha opinião, o que tem acontecido aqui no Brasil. Está expondo uma insegurança do árbitro de campo que nos outros países eu não vejo. O árbitro aqui no Brasil, ele não toma mais decisão, gente. Quantas vezes a gente vê, Renata, a gente vê em jogo um lance complicado, o árbitro fala assim, não, calma que o VAR tá vendo. Quantas vezes? Não só o árbitro, né? Eu tenho repetido muito isso aqui também, dos assistentes. Quarto árbitro, que a gente tinha muito a questão do trabalho em equipe. Quando você não tem o VAR, o trabalho de equipe é fundamental. O árbitro não viu, o assistente ajudar, o quarto árbitro ajudar. Como a gente já deu exemplo aqui na final do Campeonato Paulista ano passado, Corinthians e Palmeiras, que o quarto árbitro foi lá e falou não foi pênalti, dentro da história que a gente conhece. Então, assim, a equipe de arbitragem trabalhava muito mais. Hoje a gente não vê. Hoje a gente vê a maioria esperando a decisão do VAR. Porque nesse lance, para o Flamengo, é um lance que o assistente, ele está próximo na jogada, a jogada é dele ali, ele também poderia auxiliar. O que a gente tem aqui? A gente tem a nossa câmera até o momento, que a gente percebe, ó, a gente vai conseguir ver pelo menos o posicionamento do árbitro do lance. Ó. Aqui, o árbitro ele está bem posicionado no lance. Ele tem a visão do que está acontecendo. Ele vê a jogada. E na hora, ele interpreta como penalidade. E ele marca a penalidade. O assistente, ele está aqui. Ele também está vendo a jogada, apesar de ter aqui a questão da linha, ele também está vendo essa jogada que está próxima a ele. O árbitro marca. No primeiro momento, quando eu olho, eu falo assim, sabe a faltinha que a gente fala? É uma faltinha, mas é falta. Essa é a minha primeira sensação. Quando o VAR chama, eu sinceramente achei estranho. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Se o VAR chamou, o que a gente considera? Que o VAR viu alguma coisa que o árbitro não viu em campo. Entra a comunicação. O árbitro vai falar assim, é o Braulio nesse caso, né? E o VAR era o Rodrigo Guarizo. Tá. O Braulio vai falar assim, olha, eu vi isso, isso e isso. O VAR vai checar e vai falar, olha, mas isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, o que eu vejo é outra coisa, eu sugiro revisão. Porque o VAR não manda, ele sugere. Então o VAR chega e fala assim, olha, sugiro revisão. Aí o árbitro vai lá e olha. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Mas o que ele pode ter visto, Renata? O que eu acredito que ele pode ter visto, na hora, eu fiquei assim, só se a câmera do VAR mostra que não tem contato. Depois, essa não é a melhor imagem. Mas eu vi umas outras imagens para analisar a jogada, que o jogador do Flamengo pode ter pisado no jogador do Atlético e dessa forma se projetado, tá? Sim. É isso que eu acredito. Em outra câmera você consegue ver um pisão.
você vê um pisão, e aí, depois que a gente acredita que tem o toque, não tem o toque. Então, pisar no pé do jogador do Atlético, o atacante que pisa, e aí não há o toque, e aí, com isso, o jogador do Flamengo cai. Isso é o que eu acredito que, por outra câmera, a gente vê, tá? E pode ter acontecido. Por isso que chama. Porque senão, se fosse um lance interpretativo que tivesse contato, eu acredito muito que o VAR não iria chamar. E que a decisão de campo seria mantida. Exatamente, iria manter a decisão do campo. Eu achei muito estranho o VAR chamar. Para o VAR chamar, ele viu alguma coisa que a gente não viu. E é interessante a gente falar, quem já teve a oportunidade de trabalhar com a tecnologia do VAR, ver, acompanhar a tecnologia do VAR é muito diferente da imagem que a gente tem aqui. Agora, quando a CBF, a gente está vendo a imagem que o árbitro está vendo. E a promessa foi a seguinte, a televisão, a Globo, ela vai mostrar para quem está em casa exatamente a mesma imagem que o árbitro está vendo. Mas então, agora a Renata Pela imagem que eu vi em casa, então, para mim foi pênalti. É que, assim, aqui, a imagem que eu vi foi pênalti. As imagens transmitidas na Globo são as mesmas do VAR. Só que a Renata ia tocar exatamente nesse ponto. Da capacidade que a tecnologia tem de apresentar coisas que a gente na TV comum não assiste. Por exemplo? O que ele tem lá que me prometeram mostrar para mim e eu não estou vendo? Então, no VAR, quando você, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ver como funciona o VAR, eles têm primeiro uma tela aqui, vamos dizer, com 4 quadrados mostrando ângulos diferentes da imagem. Sei. Aí, de repente, o árbitro principal fala para o técnico, eu quero essa imagem. Ele toca lá, vem aquela imagem inteira aqui. Ele consegue ampliar essa imagem, tá vendo? Essa nitidez que nós não temos aqui. Para ver se tem um pisão ou não. Exatamente, o VAR consegue ampliar. Então, a gente não está recebendo a imagem que eles prometeram que mostrariam pra gente. Porque a promessa não é o seguinte, a partir de agora, a promessa é do Gaciba. Sim. A partir de agora, vocês vão ver em casa, para acabar esse tipo de polêmica, a mesma imagem que o VAR tem. Sim. Isso a gente não está vendo, não. então. E eu acho que não é só nesse jogo que a gente não está vendo. Sei. Em outras também. Porque é isso que eu falo. A capacidade do VAR de aumentar isso aqui, ampliar, e você vê nitidamente se teve o pisão do jogador do Flamengo ou não, é enorme. Se teve contato aqui ou não, principalmente pelos ângulos que o VAR tem, é enorme. Coisas que realmente eu concordo com o Bruno. Nós ainda não estamos vendo na TV. Então, assim, nesse lance, no primeiro momento, quando eu vi, eu falei assim, pênalti. Quando o VAR chamou, me surpreendeu. Mas, Renata, quando a gente olha ali o árbitro na cabine, quando a gente olha a câmera na sala, não tem essa imagem. Não. A imagem do árbitro olhando na cabine é a mesma que está na TV. Aí o que a gente acredita que tenha sido através da conversa, porque eles vão conversando. Eles vão conversando, né? Então quem está tomando a decisão é o VAR. O VAR não deveria tomar decisão. O VAR deveria sugerir a revisão e conforme sugerir, o árbitro, ele pede. Então me dá a câmera tal. Então me dá o lance em velocidade normal, me dá o lance em velocidade lenta. Pelo menos é isso que deveria acontecer. O árbitro em campo fazer esse tipo de coisa. O árbitro, a hora que ele chega ali no VAR para olhar as imagens, ele fala assim, olha, eu quero tal câmera. Não, agora me dá outra. Eu quero em velocidade normal. Agora eu quero ampliar do ponto de contato. Sei. Pelas imagens que a gente está recebendo na TV, realmente a gente não vê muito disso. E não vê essa imagem que eu falei que realmente é clara, que fica clara no VAR. E aí, se o VAR está tomando decisão, não está seguindo o protocolo. A decisão sempre tem que ser do árbitro em campo. Eu, assim, das imagens que eu vi pela transmissão, eu não estou vendo essa de ampliar, de pegar outro ângulo, de abrir e mostrar que não foi. Eu não vi isso. Eu também. Por essas imagens disponíveis, eu vejo pênalti. Mas aí é a gente brigar com a tecnologia, né, Bruno? Mas existe isso, existe. A Renata esteve no VAR, ela você operou o VAR, né? Operei. Sim, mas quando mostra na TV, na cabine e tal, não tem essa imagem? Mas a questão é essa. A questão é que o que foi prometido, que o telespectador teria acesso à mesma qualidade de imagem. Não, mas, Nicola, não só o telespectador. Quando mostra o árbitro na cabine, tá lá o árbitro assim, e tem a câmera atrás do árbitro. Não tem essa imagem que amplia, que vai pro lado, vai do avesso, vai por cima. Mas aí não dá pra ter essa noção toda. A gente não consegue ver com exatidão a imagem que está sendo transmitida pro árbitro. Mas eu acho que deveriam transmitir a modulação do VAR. Eles lá encaixando imagem. Sim. Como é feito nos outros países. Sabe o que eu acho que é isso, a impressão que eu tenho? Que é desculpa de quem está no VAR
para justificar o pênalti dado ou não dado. Mas não, é que você não tem imagem. Desculpa, aqui Bruno. a gente tem a imagem. Tá, mostra a imagem. Não, mas esse é o ponto. Você no VAR, você não precisa de desculpa. E assim, para que o VAR funcione, para que o VAR dê certo... Porque, por exemplo, quando que não precisa de imagem fica muito clara para todo mundo? Em lances de impedimento. Quantos lances de impedimento apareceram, a gente imagina, não está impedido. Aí, olha, não, o VAR tem essa tecnologia e mostra e realmente fica claro para todo mundo. E nem sempre, né, Bruno? E é justamente citar essa mas questão. Em alguns lances que já até apareceu. a questão do impedimento a gente tem questionado. Por que não mostra, de repente, desde o início, quando você vai olhar o lance do impedimento, que nem a Premier League faz... o nariz está impedido, eu vou pegar a ponta, começa a traçar a linha a partir do nariz, e aí a gente vê todo o procedimento da linha traçada e tira a dúvida de quem está vendo. Não, fica muito mais compreensível. É assim, a transparência é algo fundamental para que esse processo de implantação do VAR seja digerido por todos. Por exemplo, o Brenner é um cara que não gosta do VAR. Assim como o Arnaldo também não gosta. Tem muita gente que não gosta. Mas até para que esses caras comecem a entender, a se acostumar com o VAR... Mas não vou me acostumar, não vai ser fácil. A transparência é fundamental. A imagem que é apresentada lá, Bruno, ela tem que ser apresentada para o telespectador. Porque a Renata está sendo clara aqui, olha, tem o VAR, ele utiliza uma imagem que amplia, que mostra outro ângulo, ótimo. Só que eu quero ver isso, porque eu não vi ainda. E o Gaciba falou que ia mostrar. Mas assim, e vamos... Por isso que eu acho que é desculpa. Eu acho que é o seguinte, não, fala que a gente tem uma imagem aqui e acaba a discussão. Mas por que você precisa dar desculpa, Bruno? Não, e vamos... Porque a gente está questionando um pênalti que foi e que voltou atrás. Mas aí você não precisa remarcar uma decisão do árbitro. Se houve a remarcação de uma decisão do árbitro, é porque constatou-se algo diferente. Mas eles não têm segurança, Nicola. Eu acho que tem. Ele é inseguro. Não tem. Para esse lance específico... O árbitro ele é tão inseguro que quando ele vai para o VAR, ele já vai condicionado aí na decisão. Para esse lance específico, Bruno, enxergou-se que o atacante do Flamengo pisou no pé do zagueiro do Atlético Paranaense. E a partir desse pisão, ele acaba se desequilibrando ou tomando a decisão de cair. E aí, como é ele quem pisa no pé do adversário, não tem a marcação do pênalti. Então tudo bem, se tivesse a imagem, eu adoraria ver. Assim, eu não vi ainda. Mas seria fundamental que a CBF, não tem condição de transmitir durante o jogo, acabou o jogo... Não, isso daí, Renato, é para esse lance do Flamengo e para outros também. Sim. Porque assim, é muito fácil alguém do Gaciba ou alguém falar assim, não, porque tem uma imagem aqui. Tá bom, só que vocês já prometeram que iam mostrar essa imagem e até agora eu não vi. E Renata, para mim a questão específica desse lance é menos interpretação e mais se tocou ou não tocou. E aí, gastar 4 minutos para tomar essa decisão e enxergar com todas as câmeras que o VAR tem, para mim, me parece exagerado e absurdo. E aí, Breiler, é até interessante a gente falar nessa questão de demora, que a gente bate tanto, né? Muitas vezes, a questão da demora pode até ser em função do técnico que opera o VAR. A gente também tem que... Quando a gente fala assim, olha, a gente não preparou a implementação do VAR no Brasil, como foi na Inglaterra, a gente fala muito isso dos árbitros, mas a gente muitas vezes não fala dos técnicos. Quem são os técnicos contratados? Eles já trabalhavam com tecnologia, eles trabalhavam além de tecnologia, com futebol. Porque se tem um cara lá que trabalha com futebol, com tecnologia, mas não entende de futebol, também dificulta. Muitas vezes o árbitro pode falar assim, olha, eu quero tal lance, em tal momento você precisa me parar lá. E o técnico fica perdido até achar. Mas num lance desse, se realmente é aqui o pisão e depois não tem um toque, para mim é um lance até rápido. Se o VAR já chegou nessa... Porque se o VAR chamou... É porque ele chegou nessa conclusão. Claro. Se ele chegou nessa conclusão que não houve toque nenhum aqui para ser pênalti, porque se fosse um lance interpretativo, eu manteria. Aí, Renata, como você falou, não tem demora. Porque, olha, a gente já tem a imagem, vai lá ver a imagem. O cara viu, exatamente. O árbitro viu a imagem uma vez, ele já tem essa certeza. Exatamente. O que a gente vai passar para você é o pisão aqui e depois não tem contato. Isso, teoricamente, deveria ser rápido. O árbitro chegar lá, ele já tem a informação do que aconteceu, chegar lá, olhar e falar assim, realmente.
Então não tem, eu anulo o gol. Mas eu concordo também que as imagens claras deveriam chegar pra gente. E as imagens claras não estão chegando. E não pode chegar no outro dia. Não, tem que chegar no momento do jogo. Depois do jogo. Porque senão a gente fica discutindo algo que... Aí amanhã chega a imagem, a gente ficou discutindo aqui 10 minutos, 20 minutos, uma imagem que é clara. Outro dia a Premier League estava analisando, quadro a quadro. Enquanto eles analisavam, a gente em casa assistia as dificuldades que eles tinham. Sim. E quanto mais é difícil o lance, quanto mais eles detalham, mais a gente entende eventualmente uma demora. Não, aí você nem percebe que demora. Está demorando porque, de fato, olha que eram 2 lances de impedimento no mesmo lance. Então eles mataram o primeiro impedimento, beleza. Vamos para o segundo. E eles começam com aquelas linhas e tal. Aí você também está entendendo, você também está participando desse processo de descoberta da solução do negócio. Então, a transparência, nesse caso, ela é fundamental. Ah, não tem como, não tem como. Por que não tem como? Ah, vai ficar só pro ano que vem. Beleza, vai ficar pro ano que vem. Então, acabou o jogo, apresenta a imagem. Ó, a imagem, Bruno Vicari, a imagem é essa aqui. A gente não marcou o pênalti porque há um pisão do atacante do Flamengo no zagueiro do Atlético. E acabou. Aí o Bruno vai trazer, vai abrir o programa com isso e pronto. Exato. Exatamente. E aí tem acho que... Claro que a discussão vai continuar tendo, mas se você tem outros lances, fica mais claro. Fica claro, fica transparente, né? A gente fala isso, a questão da transparência. Você fica tentando entender o porquê o VAR chamou em um lance que, teoricamente, para todos olhando na TV era pênalti, inclusive para o árbitro, e aí, de repente, o VAR chama e assusta. Algum motivo tem. Porque a impressão que eu tenho é que eles chegaram à conclusão que teve o pisão e não teve o toque pela mesma imagem que foi para a televisão. Porque eles falaram que seria analisado pela mesma imagem, que a gente veria a mesma imagem que eles estão analisando. Muitas vezes... imagem eu não tive certeza. Mas aí entra esse ponto que o Nicola falou. Muitas vezes a imagem deles tem muito maior nitidez do que a nossa. Então mostrem Mostra isso, deixa claro, deixa transparente. Eu acho que dá a sensação muitas vezes que tem o que esconder quando você não mostra. Mostra, apresenta, olha, tira a dúvida de quem está lá. Sabe, você vai deixar muito mais... Claro, a transparência que o VAR não tem nada a esconder. Ou até mesmo no lance, o pênalti para o Ceará contra o São Paulo. Que aí chegaram à conclusão, falaram depois, que a conclusão dos árbitros do VAR foi que não houve pênalti. E aí, justamente por não ser transparente, que todos os torcedores têm motivos para reclamar. Sim. Porque o palmeirense reclama, o santista reclama, o Jorge Jesus reclama, todo time reclama. Por quê? Porque o sistema é ruim. Talvez porque ainda não esteja 100%, mas porque não é transparente. Sim. Vamos ver o lance do Rafinha? O Jesus tem mais alguma coisa aí, Renato? Aqui não. Não? Depois a gente volta com outros lances. Tá. O Breiler falou que não foi pênalti pro Vasco, hein? Ó. Você achou? Deixa, sem spoiler. Já. Vamos ver o lance da contusão do Rafinha, porque o Jesus estava bravo também, falando que estão descendo a lenha no Flamengo. Vamos ver esse lance aí. É um choque de cabeça. Isso aí alguém vai dar com a cabeça no outro pra... Foi de cabeça ou foi o braço ali depois? Não foi cabeça com cabeça? Eu acho que foi cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, claro. Ele fala que o Jesus a gente viu ali, ele estava bravo e falando que não pode ser coincidência ter tantas lesões por trauma no time do Flamengo. Alguém vai meter a cabeça no outro para quebrar o outro? Assim, vamos combinar, né? O Jesus é um técnico que tem acrescentado muito ao futebol brasileiro, mas às vezes, muitas das queixas dele procedem, mas às vezes acho que ele tem passado do ponto em algumas reclamações. Essa reclamação, por exemplo, do Rafinha e de que... Cabeça com cabeça. E de que estão batendo demais no Flamengo, os árbitros estão sendo coniventes com isso, eu acho que não procede. Hoje, uma reclamação dele que para mim faz sentido é o cartão amarelo no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele foi, no máximo, uma faltinha de jogo e segue sem muita polêmica. E ali leva o cartão desnecessário. O Flamengo tomou 5 cartões hoje amarelos. Alguns questionáveis, como esse do Everton Ribeiro, e fez 24 faltas. No começo, o árbitro, o Braulio, meio inseguro, estava marcando qualquer tipo de faltinha. Mas algumas faltas foram táticas que o Flamengo precisou fazer. E ele havia reclamado contra a Chapecoense, que os times estavam batendo demais no Flamengo, mas o Flamengo tem uma média de faltas de aproximadamente 15 por jogo. É uma das maiores do país, do brasileiro. Que é alta e é natural, porque você vai jogar na Arena da Baixada, você precisa fazer faltas também para segurar esse ímpeto do Atlético. Você está marcando lá na frente, toda vez que você marca na frente, Breiler,
faz parte da estratégia. Se você não conseguir recuperar a bola, você para a jogada na frente. Senão você vai tomar um contra-ataque de velocidade. Isso não é antijogo? Não é antijogo. Não, o Flamengo não é um time que comete antijogo, apesar de ser um dos mais faltosos do futebol brasileiro. E muitos que jogaram com o Flamengo também não cometem. Mas aí não veio Jesus falar de reclamar do número de faltas dos adversários, porque o Flamengo costuma fazer mais falta do que os adversários, faz parte do jogo. E assim, ele... Volto a ressaltar, ele tem muita razão em várias queixas que já fez e acho que esse ímpeto questionador dele faz bem ao futebol brasileiro. Mas... Não, essa daí ele exagerou. Mas ele precisa se conter para não entrar nessa onda de dirigentes, por exemplo, que tentam enxergar favorecimento ao Flamengo, algo que não existe, para não contrapor isso com também teorias que não fazem sentido. E essa de que os adversários estão parando o Flamengo na porrada, não procede. Esse lance do Rafinha, hein, Renato? Esse é um lance do jogo ali. Um choque onde os dois jogadores vão de cabeça na bola e acaba acontecendo. Exatamente. Por exemplo, eu acho que o Rafinha no jogo contra o Botafogo deveria ter sido expulso. Ali foram entradas muito mais duras e fortes. É adaptação, futebol brasileiro, toda aquela história. Mas ali, eu acho que era mais grave do que esse lance. Aqui a gente ia entrar naquela questão da expulsão do Dedé contra o Boca. Boca, Entendeu? Se a gente expulsa, se você dá um cartão nesse, ia ser para mim tão injusto quanto a expulsão do Dedé contra o Boca, que foi até anulada depois da expulsão pela Conmebol. Por quê? Porque os dois tentaram cabecear a bola... Claro. Tem um erro ali, acontece o contato, acontece o choque, que infelizmente causa uma lesão mais grave no Rafinha. Infelizmente. Mas a gente vê muito disso, né? O caso do Rafinha entra a questão do traumatismo craniano e hoje você tem muito mais estudos que falam até da concussão. Sim. Que ela tem sido muito... recorrente no futebol. Tem acontecido bastante e aí os médicos até... É interessante a gente falar esse ponto da regra. Há uma exceção para os médicos entrarem em campo sem autorização. Se acontece alguma coisa que o médico percebe que foi grave, uma concussão, sabe, uma convulsão, alguma fratura, o médico ele pode entrar no campo sim sem autorização do árbitro e atender esse jogador. E aí o árbitro paralisa o jogo. Então os médicos vão começarem a entrar em campo sem autorização para segurar o jogo, se o time estiver ganhando. Não, porque quando isso acontecer, o médico ele vai ter que fazer um relatório mostrando os motivos dele ter entrado em campo e comprovando depois o porquê. O dirigente do Flamengo, Marcos Braz, está falando agora. Vamos acompanhar? Vamos lá. Quando o presidente do Palmeiras veio a público, Palmeiras e o presidente do Palmeiras, questionar a arbitragem, falar da arbitragem. Falou com adjetivos pesados, botando questão, até a idoneidade, questionando até a idoneidade da arbitragem. Isso passou, não teve punição nenhuma, CBF não se posicionou. Vem o presidente do Santos, fala a mesma coisa. O Santos e o presidente do Santos se posicionando contra a arbitragem, falando da arbitragem. Quando se passa 15 dias, 2, 3 presidentes falam, e a CBF não faz absolutamente nada, você começa a questionar. E aí agora a gente tem que fazer aqui também, tem que falar também. Não é em função do resultado, o resultado foi ótimo do Flamengo, mas não pode ser essa brincadeira que foi hoje aqui em Curitiba, uma brincadeira. Mas eu vou ser mais comedido do que os outros presidentes. Até porque o presidente Landim, numa orientação dele, numa ordem dele, posso até falar assim, numa ordem dele, sistematicamente, desde que a gente ganhou o processo eleitoral e a gente está administrando o clube, ele vem sempre falando que a gente vai fazer uma política de coerência, de correção, sempre que a gente precisar reclamar, reclamar internamente, falar dentro da CBF, falar. Só que chega uma hora que isso tem limite, né? Lógico, até ele chega uma hora que fica também pensando e reavaliando sobre
o pedido dele e as posturas dele. O Flamengo vem, através do presidente Landim, das pessoas que vão na CBF, na maior correção do mundo, sempre questionando e falando internamente. Agora, quando começa a falar a arbitragem do jeito que estão falando, arrebenta com o campeonato. Porque o juiz chega aqui pressionado, com medo, e lá do outro lado está a Federação Paulista. Então, os paulistas. Enfim, quando eu falo de paulistas, é os times de futebol. Então, a gente alguém tem que se posicionar nisso. Alguém tem que falar alguma coisa aí. Senão ninguém aguenta. O Flamengo muda de postura, então, na relação com a CBF? O Flamengo não muda de postura. A postura, o que eu falei aqui é que o presidente Landim, ele vem, ele impõe esse tipo de posicionamento, ele pede esse tipo de posicionamento, ele mesmo vem fazendo dessa forma. Só que é o seguinte, a gente não aguenta mais, a gente não reclamar e eles ficam igual um gatinho miando Só que eles vão igual o gato, mia e bebe, vão bebendo leite e miando. Aí ninguém aguenta, vão comendo e bebendo leite, arrebentando com o Flamengo. Agora não dá, agora não sei como é que vai ser. Só que agora, quando alguém falar de arbitragem, porque é o seguinte, tem que ver com o presidente do Santos lá, se ele viu o VAR de hoje. Vou deixar ele chegar em casa, ver na televisão e ver o que ele fala também. Obrigado aqui ao Marcos Braz, né, diretor do Flamengo, num tom de desabafo aqui, né? A gente conseguiu observar isso aqui, né? Até saindo depois de uma segunda resposta. Então, realmente, ô Dimas, na verdade, o Bruno, a gente está falando muito e a gente conversava muito aqui com os outros companheiros e a impressão que nós temos aqui, viu, Bruno Vicari, é que é um campeonato à parte, é um campeonato diferente, é um campeonato que começa a ficar quente, porque lá no Palmeiras também as declarações aconteceram, eu estava inclusive em uma delas, né, com o presidente Maurício Gagliotti, depois de um dos jogos aí das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele pediu para falar depois, né, da entrevista do Mano Menezes e foi lá para se posicionar em relação à arbitragem. Começa aí. Depois tem o presidente do Santos em uma entrevista a uma rádio e aí também a Energia 97 colocando mais pimenta nesse cenário. E agora o Marcos Braz aqui falando, desabafando, né? Dá para ver mesmo que ele estava, né, eufórico, vamos dizer assim, parou ali para beber água, tentou dar uma respirada, mas é um campeonato à parte. É um campeonato que está ficando cada vez mais quente, viu, Bruno? Boa, Edu. Você já volta aí, tá, com mais o Flamengo. É o seguinte, o que vocês acharam da declaração do Braz? Que o Braz tirou sarro outro dia do Gagliotti, quando o Gagliotti desabafou. Faz 2 semanas. Agora ele tá desabafando igual. Tá. Mas ele falou que o Palmeiras miava e bebia o leite. Essa eu não consigo entender. Depois você traduz para mim. Mas o Braz acabou de entrar pro Seleto, mas para a rotina de dirigentes que reclamam pensando no próximo jogo. Ele entende que, por conta das declarações de Palmeiras e Santos, o árbitro da partida de hoje entrou pressionado. Depois a Renata pode até falar sobre árbitros paulistas e tal, e a interferência no VAR. Mas ele está reclamando pensando em colher no próximo jogo. Sabe por que todo mundo reclama? Porque o VAR no Brasil ainda não deu certo. Porque o VAR no Brasil é ruim. Mas antes do VAR, Bruno, também era o mesmo procedimento. Não, também era. Só que agora os lances são confusos por causa dessa indefinição. Eu dou pênalti, mas aí eu volto, mas eu não tenho muito argumento para defender porque que eu voltei. Ah, não, a gente tem uma imagem aqui. Mostra a imagem. Esse é um efeito curioso, né? Assim como os árbitros, os dirigentes também estão usando o VAR como muleta. Exato. Isso que virou. E o Braz até ressaltou, o presidente Landim pede para a gente não reclamar publicamente. Mas o que ele está fazendo ali? Reclamando publicamente e criando ali, mas o presidente do Santos não vai ver a imagem, o presidente do Palmeiras, Federação Paulista. Acho que o Flamengo, na condição em que está, como o melhor time, estruturado, com um grande elenco, não precisa se igualar à chiadeira dos adversários. É natural que isso aconteça, quem está liderando busque subterfúgios, né, até para desmerecer a campanha. Isso já aconteceu em outros anos. Então, acho que o Flamengo cai até numa armadilha ao se igualar, né, nesse tipo de discurso. Não precisa que dê a resposta no fim do campeonato, dê a resposta ganhando jogos, e esse tipo de pressão
para um time como o Flamengo, estruturado, que não precisa ganhar com a ajuda de arbitragem, de VAR, e até nas vezes que o Flamengo foi prejudicado, conseguiu vencer, como foi contra o Cruzeiro, né, aquele pênalti inexistente do Rodrigo Caio, acho que pode superar isso sem entrar nesse jogo baixo de declarações para pressionar a CBF, comissão de arbitragem, VAR, que seja. Ô, Renata, o argumento de paulistas e clubes paulistas é um argumento que tem fundamento? É que, na verdade, ele chega reclamando justamente das declarações do presidente Palmeiras, do presidente do Santos. E aí, hoje, o que nós tivemos? Na equipe do VAR, não do campo, mas a equipe do VAR, os árbitros eram paulistas. Então, quem comandou o VAR hoje no jogo do Atlético contra o Flamengo era uma equipe paulista. O Rodrigo Guarizo, que era o VAR principal, o Márcio Góes, que era o seu assistente, o Alex Zang, que era o assistente, né, o que estava ali para analisar os lances de impedimento. E quem era o supervisor é o Ednilson Corona, que é o presidente da Comissão de Árbitros de São Paulo. Então, assim, a equipe do VAR hoje, como o diretor do Flamengo coloca ali, era paulista. E aí ele vem, ele joga o quê? Ah, estão reclamando Palmeiras, Santos, e aí coloca uma equipe paulista no VAR. Também os caras capricham, né, então, Renata? Sabe que tá tendo essa confusão toda. Mas sabe qual é o problema? Aí você vai lá e coloca... Mas o problema é que a CBF ela não assume os árbitros. Ela deixa que os árbitros sejam de federações. Tem que acabar com essa história. Eu acho que é o seguinte... A CBF tem que ser o órgão regulador dos árbitros. Ela vai ter que criar não é a palavra, mas ela tem que capacitar os árbitros, os árbitros têm que ser filiados a ela. Enquanto forem filiados a federações, a gente vai continuar vendo esse tipo de suspeita, de intriga, Nicola, algo que vai contra o próprio campeonato. Eu vou fazer até uma outra pergunta. Você está falando que acredita que a CBF deveria ser responsável. Vocês não acreditam que deveria ser um órgão à parte de arbitragem? Uma empresa à parte, não ligada nem à federação, eu acho o seguinte, nem à CBF? Se o árbitro é bom, para mim não importa se ele é de São Paulo, do Rio ou de qualquer lugar, tá? Para mim. Mas sabendo que tem essa reclamação toda e essa confusão toda do Flamengo, da reclamação do Palmeiras e do Santos, que são os concorrentes diretos ao título com o Flamengo. Vai colocar no jogo do Flamengo os paulistas? Não dá para pensar um pouquinho também e evitar? Para mim, sim. Para mim, na verdade, assim. Normalmente, quando você vai com a equipe já é toda do mesmo estado. Raramente eles colocam a equipe de campo de um estado e a do VAR outra. Às vezes, sim. Muda e nem sempre a do VAR são todos do mesmo estado. Mas eu concordo com você, Bruno. Você tem que pensar nisso. A hora que você vai fazer uma escala de times, por exemplo, é o Flamengo. Árbitro não tem estado, árbitro não tem camisa. Árbitro, ele pensa no nome dele, na profissão dele. Só que a hora que você coloca lá um árbitro do estado, daquele time, no jogo daquele time que está concorrendo o título, né, contra as próprias equipes do seu estado, é algo que pode ser evitado, é algo que pode ser repensado. A gente estava falando aqui do VAR, eu falo aqui, eu deixo claro, pela primeira imagem que eu tenho, eu falo que é pênalti. Aí você tenta caçar e entender qual o motivo do VAR chamar e falar assim, não foi pênalti, vem olhar. Então, eu concordo que nada mais transparente do que chegar e mostrar, apresenta. Foi essa imagem que o VAR analisou. E aí foi essa imagem que foi apresentada para o árbitro em campo e por isso voltou atrás. Porque senão eles dão margem, sim, para o presidente do Palmeiras, do Santos, o do Flamengo e nós aqui ficarmos discutindo. Por que não essa transparência? Sabe o que me dá a sensação, às vezes? Que eles querem mesmo que a gente fica discutindo aqui e de repente falando mal da arbitragem. Eu acho, talvez não com esses argumentos, mas o Braz hoje tem razão, na minha opinião, o Braz hoje tem razão em reclamar. Não um argumento de que é paulista e tal, acho que isso aí ele exagerou. Mas eu não vi esse motivo para anular esse pênalti. Eu não vi ainda. Se tem a imagem, eles prometeram que a imagem seria a mesma. Eu não vi. É aquilo que eu falo. Quando a gente olha a imagem, a gente fala pênalti. Aí você tenta caçar. O que eu tentei caçar e entender é, de repente, o pisão do atacante e não ter o contato. Mas eu gostaria muito que a CBF viesse e mostrasse. Foi essa imagem analisada e por isso anulado. Mostra transparência.
mostra que a arbitragem, mesmo sendo paulista, acertou, porque os árbitros que estão lá no VAR, eles vêm trabalhando praticamente toda a rodada. Claro. São ótimos árbitros. Até porque, Renato, se essa imagem é instantânea, como eles prometeram que seria, não tem essa reclamação do braço. Exatamente. Mas o buraco em que a arbitragem brasileira se meteu é tão grande, mas tão grande, que o Leonardo Gaciba, que é o chefe da Comissão de Arbitragem no Brasil, já declarou publicamente que confia em 4 árbitros no país. Você tem, por rodada... Tem 10 jogos por rodada, você tem 10 jogos. Então você tem 4 jogos em que você confia e outros 6 que você está no escuro. E aí, se você ainda for raciocinar, pô, mas esse árbitro, esse trio aqui é bom, paulista. Putz, mas eu não posso colocá-los porque eles estão concorrendo. Tá, em vez de 4, talvez você tenha 3, talvez você tenha 2. É essa a arbitragem brasileira. Mas aí a gente mostra o quê? A falta de qualidade da nossa arbitragem. Exato. Você não pode ter só 4 árbitros hoje, num quadro, vamos dizer assim, o quadro de arbitragem da CBF hoje, juntando árbitros e assistentes, homens e mulheres, você tem em torno de 600. Puxa. De 600, você ter 4 que você confia... Como tá trabalhando mal, hein? Ô, Renata, o Breiler falou que não foi pênalti pro Vasco. No próximo bloco você mostra pra gente. Fechado. Tá bom? Tá bom. O Vasco venceu por 1-0, certo, Breiler? Gol de pênalti. Dá uma respirada do Pikachu, dá uma respirada, vai a 31 pontos. Só que para o Breiler não foi pênalti em cima do Castan. Então no próximo bloco a Renata mostra pra gente se foi pênalti ou não. O Luxemburgo nem assistiu ao pênalti. Com o Dioninho fechado lá. Ele fechado mesmo. E aí, diante da comemoração, ele sacou que tinha sido gol. Então, ó, na volta eu vou ler as mensagens que chegaram aqui na hashtag Futebol na Veia pra gente, tá? Sobre esse assunto e outros. E a gente já volta pra ver esse lance também do Vasco e mais o Campeonato Brasileiro. A gente já volta. Olá, Fora Esporte, tudo jóia? Bora colar no programa de esportes favorito dos boleiros. E acontece, não por acaso, no tempo sagrado do futebol, o vestiário, que suco pagodinho, onde rolam as melhores histórias, as melhores